Bem-vindos ao Conhecimento de A a Z. Hoje vamos mergulhar num tema que nos toca a todos, de uma forma ou de outra. Burnout e gestão de stress. Olá. São palavras que ouvimos em todo o lado, quase que se tornaram banais, mas o que é que elas significam na realidade? Exato. O nosso objetivo hoje é precisamente esse, é desconstruir estes conceitos, perceber os sinais de alerta e, mais importante, explorar estratégias que funcionem. Para começar, a primeira questão que me surge é: o stress tem esta reputação terrível, mas é sempre o vilão da história? Essa é uma excelente pergunta para começar. E a resposta é: não de todo. O stress, na sua essência, é uma resposta biológica, perfeitamente natural. É o nosso alarme interno. A famosa resposta de lutar, fugir ou congelar. Certo? Perante um desafio, o corpo liberta adrenalina, cortisol, dá-nos aquele pico de energia e foco. Um pouco disto é o que chamamos de eustresse, o stress positivo. Aquele que nos ajuda a cumprir um prazo ou a estar mais alerta. Precisamente. Sem ele, a nossa performance seria, francamente, muito pior. Ok, então é o que nos põe em movimento. Onde é que a coisa começa a correr mal? O problema, e isto é o ponto-chave, é a cronicidade. Quando o alarme de stress está sempre a tocar e, crucialmente, quando não conseguimos fechar os ciclos de stress. Fechar os ciclos de stress. O que é que isso quer dizer na prática? É sinalizar ao nosso corpo que o perigo já passou. Depois de uma reunião tensa, por exemplo, pode ser algo tão simples como, sei lá, dar uma caminhada de 5 minutos ou ter uma boa gargalhada com um colega. É algo que desliga o alarme. Percebo. Sem esse desligar, o motor fica a trabalhar em excesso durante demasiado tempo e, pronto, inevitavelmente começa a variar. Faz todo o sentido. Ficamos como que presos nesse modo de alerta. E o burnout entra aqui. É o resultado final desse motor avariado. Não é bem isso. E a distinção é mesmo muito importante. O burnout é uma síndrome muito específica. Resulta, sim, desse stress crónico, mas como a própria Organização Mundial da Saúde o define, é um fenómeno ocupacional. Então está ligado quase exclusivamente ao trabalho. Exatamente, ao trabalho ou, por exemplo, a um contexto de estudo muito intensivo. Uma pessoa não tem burnout por causa de um problema familiar, por mais estressante que seja. Tem burnout quando as condições de trabalho a esgotam-se sistematicamente. E uma das ideias mais interessantes que retirei dos materiais que analisamos é que o burnout parece ir muito para além do cansaço. Toca na nossa identidade, não é? Focar no busilis da questão. O burnout é um fenómeno da nossa era, desta cultura de produtividade em que a nossa identidade pessoal e profissional se misturaram. Sim. O nosso valor enquanto pessoa passa a ser medido pela nossa utilidade no trabalho. Quando essa ligação se quebra, por excesso de trabalho, falta de propósito, a pessoa sente que perdeu o seu propósito de vida. É quase uma crise existencial. E embora o trabalho seja o gatilho mais comum, este padrão pode surgir noutras áreas de grande exigência, certo? Sem dúvida. O contexto clássico é o trabalho, claro. Horas a mais, falta de controlo, a linha entre a vida pessoal e profissional a desaparecer. Sim. Mas vemos o mesmo padrão nos estudos, com a pressão sobre os estudantes universitários. E há outro contexto cada vez mais falado: o cuidado familiar. Os cuidadores. Exato. Cuidadores de familiares doentes, ou até pais e mães. O chamado parental burnout. O mecanismo é o mesmo, uma exigência crónica que drena todos os recursos da pessoa. Ok, acho que o território está bem definido. O stress é o alarme, o burnout é o esgotamento num contexto específico. Vamos agora à parte mais prática. Como é que podemos, então, identificar os sinais de que o alarme já está a tocar há demasiado tempo? Bem, devemos estar atentos a sinais em 3 grandes áreas. A nível físico, o corpo é o primeiro a queixar-se. E como? Dores de cabeça que se tornam uma constante. Aquela tensão muscular no pescoço e nas costas que nunca desaparece, problemas de sono, questões gastrointestinais e algo muito típico: o sistema imunitário fica em baixo. Aquela sensação de estar sempre a ficar doente. É isso mesmo. É o corpo a dizer basta. E a nível emocional? E comportamental? Imagino que aí as mudanças sejam mais subtis. Emocionalmente, a irritabilidade constante, um mau humor que parece não ter motivo, ansiedade, a sensação de estar sempre em sobrecarga.
E a nível comportamental, o que se nota muitas vezes é o isolamento, alterações no apetite ou um aumento do consumo de cafeína ou álcool, quase como uma tentativa de aguentar a pressão. Percebo. E para o burnout especificamente, havia um modelo que me pareceu muito útil para o identificar de forma mais clara. O modelo Maslow, certo? Exatamente. É a ferramenta de referência. E, para isto não ser só teoria, podemos usar os dados de um estudo que analisamos sobre a classe médica em Portugal. Os números são um murro no estômago. Vamos a isso? A primeira dimensão, e a mais central, é a exaustão emocional. Que é, basicamente, sentir que ficamos sem bateria. É isso. É um sentimento avassalador de esgotamento. A pessoa sente literalmente que as suas reservas emocionais estão a zeros. É acordar de manhã já cansada. E os números? No estudo com os médicos portugueses, 66%. 66. Sim. 66% reportaram um nível elevado de exaustão emocional. 2 em cada 3 médicos. Uau, isso é brutal. Mostra que não estamos a falar de casos isolados. Qual é a segunda dimensão? A segunda é a despersonalização. Também podemos chamar-lhe de cinismo. Como assim? É um mecanismo de defesa. A pessoa, para se proteger, começa a criar uma distância emocional do seu trabalho. No caso dos médicos, é começar a tratar os doentes de forma mais fria e impessoal, quase como se fossem objetos. Uma espécie de armadura. Exato. Uma armadura que acaba por se tornar tóxica. E os números aqui também são altos. 39% dos médicos mostraram um nível elevado de despersonalização. Quase 4 em cada 10. E o que é que completa este trio? A terceira dimensão é a redução da realização pessoal. Isto é um sentimento crescente de ineficácia. A pessoa começa a sentir que o seu trabalho já não faz a diferença, que não tem valor, que já não é competente. É uma crise de propósito profissional. Sim. E aqui, 30% dos médicos reportaram uma elevada diminuição da sua realização profissional. Quando juntamos estas três peças, 66% de exaustão. Isto mostra que o problema não é uma falha individual. É um problema do sistema. Precisamente. O burnout não é um fracasso pessoal. É muitas vezes uma resposta normal a um ambiente que é disfuncional. Certo. Então, chegamos à parte crucial. O que é que se pode fazer? Falamos de uma caixa de ferramentas. O que é que podemos ter lá dentro para gerir o stress no imediato? Para o controle imediato, para o apagar de fogos, há várias coisas. Técnicas de mindfulness e respiração, por exemplo. A respiração diafragmática, algo muito simples, pode acalmar o sistema nervoso em minutos. Ok. Outra coisa, pausas programadas. E não é só para ir buscar um café. É fazer uma pausa mental. Sair do sítio, apanhar um pouco de ar. E o exercício físico? Fala-se muito nisso. É das ferramentas mais eficazes. Ajuda a reduzir as hormonas do stress, como o cortisol. E claro, hobbies. Ter atividades que nos dão prazer e que nos permitem desligar de verdade. Percebo. Isso são as ferramentas de emergência. Mas parece-me que é como apagar pequenos fogos todos os dias. Como é que evitamos que a floresta inteira pegue fogo? Que mudanças mais estruturais são precisas? Essa é a transição perfeita. A prevenção do burnout exige uma abordagem mais profunda. A primeira estratégia, e talvez a mais difícil na nossa cultura, é estabelecer limites. Dizer que não. Dizer que não, definir horários de trabalho e, crucialmente, desligar. A tecnologia tornou isto muito difícil, não é? Mas criar essa separação é vital. É o conselho de ouro, mas parece-me o mais difícil de aplicar. Numa cultura que premia quem está sempre online, desligar pode ser visto como falta de empenho. É verdade. Navega-se com intenção e, por vezes, com alguma coragem. Começa-se com passos pequenos. Não ter o e-mail do trabalho no telemóvel pessoal, por exemplo. Outro pilar fundamental. Sono de qualidade. Não é um luxo. É a base de recuperação. Respeitar o nosso sono é inegociável. E as fontes que vimos também falavam muito do apoio social e do autocuidado. Exato. O apoio social é um dos inibidores mais poderosos da exaustão. Falar, desabafar com amigos e família, sentir que pertencemos a uma rede de apoio é fundamental. E o autocuidado, que já virou uma palavra da moda. Pois é importante desmistificar, não é ir ao spa. É ser gentil consigo. É tratar-se com a mesma compaixão com que trataria um amigo. É olhar para o mal-estar não como fraqueza, mas como um sinal do corpo a dizer: precisas de cuidar de ti. E se, apesar disto tudo, a pessoa sente que está a perder a batalha?
Qual é o momento de procurar ajuda profissional? O principal sinal de alarme é quando os sintomas persistem e começam a ter um impacto negativo no dia a dia. Certo. Quando nos impedem de fazer as nossas tarefas, de manter relações, e um sinal muito importante, quando atividades que antes davam prazer deixam de o dar. A anedonia. Exato. E quero reforçar uma ideia crucial. Não temos de estar em crise para pedir ajuda. Isso é muito importante. Não é preciso esperar pelo fundo do poço. Um psicólogo ou um terapeuta podem ajudar em qualquer fase a desenvolver estratégias, a compreender os nossos padrões. É uma mensagem fundamental. Cuidar da saúde mental é uma necessidade, não é um luxo. O que esta nossa conversa me diz é que o autoconhecimento, ouvir os sinais do corpo e da mente, é mesmo a base de tudo. Mas houve algo no final daquele estudo dos médicos que me surpreendeu. Deixa-me adivinhar. O dado sobre o engagement. Exatamente. Os mesmos profissionais que estão no limite da exaustão são também os que reportam um enorme entusiasmo. Parece contraditório. É um paradoxo fascinante, não é? O mesmo estudo que nos deu aqueles números alarmantes de exaustão descobriu que 75% dos médicos sentem um elevado engagement. 75%? Sim. Um estado de vigor, dedicação e entusiasmo pelo trabalho. Mesmo no meio de tanta dificuldade, a maioria sente-se profundamente envolvida e motivada. O que nos leva a uma questão final. Se calhar o foco não devia ser só em evitar o que é mau. Precisamente. E esse é o pensamento que eu gostava de deixar. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas como é que eu evito o esgotamento. Mas sim. Mas também, e talvez principalmente, o que posso fazer na minha vida e no meu trabalho para cultivar ativamente este engagement. O que é que me dá energia, propósito e entusiasmo? Porque a resposta a essa pergunta pode ser a forma mais poderosa de prevenção que existe. É a diferença entre apenas sobreviver e prosperar. Uma reflexão muito poderosa para terminarmos. Focar no que nos alimenta e não apenas no que nos drena. Muito obrigada por esta análise tão clara. Obrigado eu. E a quem nos ouve, esperamos que tenha sido útil. Este foi o Conhecimento de A a Z.